se você não tem dinheiro, não precisamos de você, disse meu pai, enquanto jogava minha mala para fora. Então não espere nem um centavo dos 3,7 milhões que seu avô me deixou. Eu respondi, eles me abandonaram quando eu estava quebrado. Agora eu sou rico, e são eles que estão batendo na minha porta, implorando. Lembro claramente do momento em que minha mãe e meu pai me disseram que eu não tinha valor sem dinheiro. Essa lembrança ficou presa na minha mente como uma ferida aberta. Eu tinha acabado de voltar de mais uma entrevista longa e cansativa. Estava procurando emprego em todos os lugares há semanas, indo de escritório em escritório, cumprimentando com sorrisos forçados até minhas bochechas doerem, tudo para ouvir sempre as mesmas respostas: te avisaremos ou escolhemos alguém com mais experiência. Parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Quando voltei a morar com meus pais, alguns meses antes, acreditei que eles entenderiam. Achei que seria algo temporário, só um lugar para me recuperar enquanto eu me reerguia. No começo, eles pareceram aceitar bem. Diziam coisas como: não se preocupe, Henry, logo você consegue algo. Também já passamos por isso. E eu realmente acreditei. Mas, aos poucos, a atitude deles foi mudando. Dava para sentir que estavam ficando cansados de mim. Primeiro vinham as provocações sutis, como ainda desempregado, hein? Ou o que você faz o dia todo, Henry? Depois começaram as comparações com meu irmão George. Para eles, George era a estrela. Aos olhos deles, ele era perfeito, tinha um emprego estável em engenharia, uma casa, uma esposa, um filho. Enquanto isso, eu era a vergonha da família, dormindo no sofá da sala. A gota d'água foi quando contei que não tinha mais nenhuma economia, nem o pouco que eu pagava de aluguel a eles todo mês. Naquela noite, depois de mais uma entrevista frustrada, cheguei em casa completamente exausto. Esperava que a gente conversasse, talvez me dessem um conselho ou pelo menos um pouco de incentivo. Mas, em vez disso, já tinham embalado minhas coisas. Minha mala estava perto da porta. Meu pai ficou ao lado dela, de braços cruzados, esperando que eu notasse. Quando finalmente percebi, ele disse, com um tom frio e indiferente: suas coisas estão aí. Se você não tem dinheiro, não precisamos de você. Fiquei paralisado. O quê? Você me ouviu? Ele respondeu, sem sequer se dar o trabalho de repetir com mais clareza. Já te ajudamos o quanto deu. Minha mãe apareceu na sala, secando as mãos com um pano de prato, como se tivesse acabado de lavar louça. Henry, nós temos nossa própria vida agora. Não dá mais para ficar carregando você. Seu irmão nunca precisou disso. E lá estava o George de novo. Eu já não aguentava mais ouvir o nome dele. Era como se cada acerto dele aumentasse meu fracasso. Cerrei os dentes e tentei manter a calma. Então vocês vão me expulsar só porque eu não posso pagar o aluguel? Não dramatiza, disse minha mãe. Você é adulto. É sua responsabilidade resolver sua vida. Aqui não é uma instituição de caridade. Fiquei parado, sem acreditar no que estava ouvindo. Aqueles eram meus pais. As pessoas que, teoricamente, deveriam estar do meu lado. Acontecesse o que acontecesse. Nunca me senti tão rejeitado. Uau! Sussurrei, balançando a cabeça. Vocês realmente jogariam fora o próprio filho? Papai revirou os olhos. Não nos faça sentir culpados. Já fizemos mais do que o suficiente. Talvez isso finalmente te faça acordar. Você ficou parado por tempo demais. Aquilo foi o fim para mim. Eu não discuti. Peguei minha bagagem. Saí, e não olhei para trás. O ar frio bateu no meu rosto enquanto eu ficava ali, sem saber o que fazer, sem casa, sem emprego, sem dinheiro, só eu, uma mala, e a dura realidade de que eu estava, de fato, sozinho. Fiquei um tempo parado na varanda, tentando pensar em alguém para quem eu pudesse ligar. A maioria dos meus amigos mora longe ou também estava passando por dificuldades. George veio à mente, mas eu hesitei. Nunca fomos tão próximos. Ele é 5 anos mais velho e sempre foi o inteligente. Já perdi a conta de quantas vezes meus pais usaram o sucesso dele para me rebaixar. Eu não queria ser mais um fardo na vida dele. Ele tinha sua família, seu trabalho. Por que ele me acolheria agora? Mas eu não tinha muitas opções. Respirei fundo e peguei o celular. Já passava das 22 horas. Mas mesmo assim apertei o botão de chamada. Henry, George atendeu. Surpreso, claramente não esperava me ouvir tão tarde. Oi, eu realmente preciso da sua ajuda, falei, odiando quão desesperado eu soava. Expliquei o que tinha acontecido, pulando algumas partes mais pesadas, mas ele entendeu rápido o que estava rolando.
Eles te expulsaram? Ele disse, chocado. Tá falando sério? Sim, disseram que eu não era necessário sem dinheiro. Empacotaram minhas coisas enquanto eu estava fora. Houve um silêncio longo, até que ele finalmente disse: Caramba, sempre soube que eles pegavam pesado com você, mas isso é cruel demais. Escuta, vem ficar aqui em casa por enquanto, pode ficar o tempo que precisar. Naquele instante, o peso no meu peito aliviou um pouco. Obrigado, cara, de verdade. Nem precisa agradecer, só vem com calma, beleza? Peguei um ônibus e fui até a casa do George, que ficava a uns 40 minutos dali. Quando cheguei, ele já estava me esperando do lado de fora, mesmo no frio, só de moletom. Pegou minha mala e me levou para dentro. Sua esposa, a Bárbara, estava na sala, enrolada em um cobertor. Quando me viu, se sentou e falou com doçura. Henry, o George me contou o que aconteceu. Isso é horrível. Sinto muito mesmo. Assenti, meio sem jeito. Não estava acostumado com esse tipo de gentileza. Nas semanas seguintes, George e Bárbara fizeram mais por mim do que eu jamais poderia imaginar. George me ajudou a refazer meu currículo, ligou para contatos do trabalho, tentando ver se havia alguma vaga. Ele não me deu só um sofá para dormir, ele me deu uma chance real de recomeçar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Cerca de 2 semanas depois que me mudei, George teve uma briga feia com nossos pais. Eu não ouvi nada na hora, mas depois ele me contou tudo. Aparentemente, papai ligou para ele só para reclamar de mim. Disse algo como: demos chances mais do que suficientes pro Henry. Ele é preguiçoso e se acha. Fico feliz que você esteja mostrando para ele como a vida realmente funciona. Mas George não deixou barato. Ele disse na cara deles que estavam sendo cruéis por me abandonarem daquele jeito. Falou que eu não era o fracasso que eles imaginavam, que eu estava me esforçando para mudar as coisas, e que eles é que deviam se envergonhar por me tratarem tão mal. Eles não aceitaram bem, claro, mas George só me disse, honestamente, eu não podia me importar menos. Alguém precisava dizer isso para eles. Eu fiquei em choque. George sempre pareceu distante, meio desligado das emoções da família, mas ali estava ele, me defendendo com uma firmeza que eu nunca esperaria. Aquele momento mexeu comigo. Não era mais só sobre me reerguer. Agora eu queria provar para mim mesmo e talvez até para ele que eu era mais do que nossos pais pensavam. Eu não ia deixar a opinião deles definir quem eu era. Morar com George abriu meus olhos de um jeito que eu não esperava. Ele não era perfeito, nem de longe. Antes, eu achava que ele tinha tudo sob controle, mas agora eu via o quanto a vida dele era difícil. Ele se dividia entre o trabalho, o cuidado com Benjamin, seu filho pequeno, e ainda tentava estar presente para Bárbara. Estava sempre correndo, sem tempo nem para respirar. Ver ele se desdobrando assim me fez entender ainda mais o quanto ele estava fazendo por mim também. Me receber em casa não foi fácil, foi um gesto enorme. E ali, em silêncio, eu prometi para mim mesmo que daria um jeito de retribuir, custasse o que custasse. Então, umas 3 semanas depois de eu ter me mudado, algo inesperado aconteceu. Meu pai me ligou. Por um instante, pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto, e atendi. Alô? Falei, meio inseguro. Henry, ele disse, com uma voz exageradamente animada, como se estivesse tentando fingir que nada de ruim tinha acontecido. Como você está? Eu não confiava nem um pouco. O que você quer? Ah, não fala assim, ele respondeu. Só queria saber como você está. Sei que as coisas ficaram meio tensas, mas sua mãe e eu só estávamos tentando te ajudar. Eu quase ri. Ajudar? Você me expulsou de casa sem aviso só porque eu não conseguia pagar o aluguel. Houve um silêncio do outro lado. Bom, talvez a gente tenha sido um pouco duro demais. Estávamos pensando, quem sabe você não passa aqui um dia desses para jantar, só para colocar a conversa em dia. Eu não sabia exatamente qual era o jogo dele, mas não gostei nem um pouco. Não, obrigado, falei, e desliguei. No dia seguinte, George veio falar comigo, meio sério. Mamãe e papai ligaram hoje cedo. Disseram que você desligou na cara do papai. Agora estão agindo de um jeito estranho, como se estivessem tentando limpar a imagem deles ou algo assim. Acho que é porque eu me afastei de vez. Mas essa não foi a única coisa estranha daquela semana. Alguns dias depois, o primo da Bárbara me ofereceu um emprego na empresa de marketing onde ele trabalhava. Não era nada de outro mundo.
mas pagava o suficiente para eu começar a quitar minhas dívidas e até guardar um dinheirinho. Foi uma pequena vitória, mas para mim, naquele momento, parecia enorme. Mas eu queria mais. Não queria só sobreviver. Foi aí que veio a verdadeira reviravolta. O ex-chefe do George, que agora trabalhava numa grande empresa em Chicago, entrou em contato comigo. Aparentemente, o próprio George tinha falado com ele sobre mim. Ele conseguiu me arrumar uma entrevista para um cargo de estrategista de marketing e o salário era 3 vezes maior do que qualquer coisa que eu já tivesse ganhado antes. A parte mais louca? Eu nem tinha me candidatado. Por que você fez isso? Perguntei pro George depois que ele me contou. Ele deu de ombros. Eu sei como a vida pode ser difícil. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite na gente, ele disse. Além disso, você tem se esforçado. Você merecia uma chance. Nunca imaginei que realmente conseguiria aquele emprego, mas, de alguma forma, consegui. Aquele momento marcou o começo de uma virada real na minha vida. Em apenas 5 meses, passei de estar sem trabalho e sem renda para conseguir pagar meu próprio apartamento. Logo depois do ano novo de 2024, fiz as malas e me mudei da casa do George, mas continuei muito próximo dele e da família. Eu devia a ele mais do que poderia pagar, e nunca vou esquecer isso. Claro que foi exatamente nesse momento que meus pais reapareceram. No começo, eram mensagens da mamãe. Estamos tão orgulhosos de você, Henry. Vamos nos encontrar em breve? Ouvimos sobre seu novo emprego. Isso é fantástico. Mal podemos esperar para te ver. Eu não respondi nenhuma. Então papai começou a deixar recados de voz. Só de ouvir, eu já me encolhia. Ele falava sobre como a família deve sempre estar unida, se apoiar, e até insinuou que eles estavam com um pequeno problema financeiro. Pequeno problema, tá bom. Quando contei isso pro George, ele revirou os olhos. Eles não mudaram. Não caia na culpa que eles tentam te jogar. Você não deve nada a eles. Mesmo assim, uma parte de mim ainda se perguntava, e se, dessa vez, eles realmente estivessem arrependidos? E se tivessem aprendido alguma coisa? Então decidi encontrá-los, só para ouvir. Marcamos numa cafeteria. Cheguei mais cedo e sentei perto da janela. Quando eles chegaram, estavam os dois sorrindo, fingindo que ainda éramos aquela família feliz, mas eu não caí nessa. Assim que o papo terminou, cruzei os braços e fui direto ao ponto. Tá bom, o que vocês realmente querem? Mamãe se remexeu na cadeira, claramente desconfortável. Bem, seu pai e eu estamos com alguns problemas financeiros. As prestações da casa. Eu a interrompi ali mesmo, já sabia. Vocês não estão aqui porque se importam, estão aqui porque querem dinheiro. Eles pareceram ofendidos. Isso não é justo, Henry, papai disse. Somos uma família, famílias se ajudam. Ah, é, rebati, a voz subindo. E onde estava essa ajuda quando eu estava dormindo no sofá de vocês? Sem emprego? Quando vocês me mandaram embora com minha mala e disseram que eu não valia nada sem dinheiro? Eles tentaram se justificar, mas eu não deixei. Eu não sou a carteira de vocês. Se vocês querem ter um relacionamento comigo, não pode ser por dinheiro, entendem? Eles assentiram, mas eu não tinha certeza se era sincero. E é aí que as coisas estão agora. Desde então, tenho tentado agir com mais gentileza, mas, no fundo, ainda sinto que, se eu der espaço, eles vão tentar me usar de novo. George acha que eu devia dar uma chance a eles, mas eu estabeleci limites claros. Não vou deixá-los me machucar de novo. Depois daquele encontro estranho, passei semanas sem ouvir nada deles. Foi até tranquilo. Pela primeira vez, pude focar totalmente no meu trabalho e na minha vida sem o peso deles fingindo se importar. Continuei avançando. O trabalho estava indo muito bem. Eu estava aprendendo rápido, fazendo bons contatos e até fui elogiado por liderar um projeto que trouxe um cliente novo. Pela primeira vez na vida, senti que estava no controle. Mas a paz não durou muito. Uma tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me disse para atender. Henry, era a mamãe. A voz dela estava trêmula, como se tivesse chorado. O que aconteceu? Perguntei, já esperando o pior. É o seu pai. Ela fungou. Ele teve um pequeno ataque cardíaco. Está no hospital. Fiquei paralisado. Uma parte de mim se sentiu mal por não sair correndo para vê-lo.
mas outra parte lembrava muito bem de todas as vezes em que eles me viraram as costas quando eu mais precisava. Ainda assim, não era algo que eu podia simplesmente ignorar. Em qual hospital? Perguntei. Quando cheguei, vi minha mãe na sala de espera. Ela estava pálida, cansada. Quando me viu, houve um breve momento de alívio genuíno no rosto dela. Ele está estável, disse ela baixinho, mas vão mantê-lo internado durante a noite, só para garantir. Assenti e me sentei ao lado dela. Não falamos muito. O silêncio era desconfortável, como se qualquer palavra pudesse trazer o passado de volta. Depois de um tempo, ela quebrou o silêncio. Eu sei que machucamos você, disse, com a voz baixa. Deveríamos ter estado lá quando você mais precisava. Não espero que nos perdoe, mas queria que soubesse que sentimos muito. Olhei para ela, tentando entender se era verdade ou só mais uma tentativa de conseguir algo. Mas, dessa vez, não parecia falso. Talvez quase perder o papai a tivesse abalado. Talvez eles estivessem, enfim, vendo o que tinham feito de errado. Mesmo assim, eu não estava pronto para confiar completamente. Vamos ver, respondi, mantendo a voz firme. O que importa é o que vocês fazem daqui para frente, não o que dizem. Ela assentiu devagar, como se tivesse entendido. Mais tarde naquela noite, o George me ligou. A mamãe me mandou mensagem sobre o papai. Você tá bem? Tô, respondi. Fui vê-lo no hospital. Ele tá estável. Bom saber, ele disse. Olha, eu entendo que eles têm sido uma dor de cabeça, mas não deixe essa situação te puxar de volta para a confusão deles. Seja esperto com isso. Eu sei, falei, tô sendo cauteloso. Nas semanas seguintes, me mantive à distância, mas de vez em quando dava uma passada para ver como o papai estava. Ele começou a agir de forma mais educada, e teve até momentos em que parecia querer se reconectar. Ele não falou nada sobre dinheiro, o que foi um alívio. Ainda assim, eu não conseguia afastar aquela sensação incômoda de que eles estavam só sendo gentis porque achavam que, em breve, iam precisar de mim de novo. E então algo inesperado aconteceu. Um dia, meu celular tocou, era a Bárbara. Oi, ela disse, só queria te avisar que seus pais apareceram hoje, na casa do George. Como assim? Perguntei. Vieram sem avisar, pediram para ele te convencer a ajudá-los com dinheiro. O George mandou eles irem embora. A coisa ficou tensa. Soltei um suspiro. Sério? Eles nem conseguiram esperar alguns meses antes de tentarem tudo de novo? George estava realmente furioso. A Bárbara me contou. Ele disse que, se seus pais continuarem com esse tipo de coisa, vai cortar contato com eles de vez. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Mesmo depois de tudo que eles fizeram, mesmo com toda a dor, eu não queria ser o motivo que separaria a família de vez. Mas também não ia permitir que continuassem me usando. George estava certo. Eu precisava manter meus limites. Naquela noite, mandei uma mensagem curta e direta para os meus pais. Não envolvam o George ou a Bárbara nos seus problemas. Se tem algo a dizer, falem comigo. Mas se pedirem dinheiro de novo, eu vou cortar contato para sempre. Eles não responderam na hora. Mas no dia seguinte, meu pai mandou uma resposta seca. Entendi. Não era muito, mas significava alguma coisa. Por um tempo, as coisas ficaram calmas. Meus pais pararam de incomodar o George. Sempre que eu os procurava, eles evitavam o assunto de dinheiro. Parecia que, finalmente, estavam começando a entender. Comecei até a pensar bem no fundo que talvez, só talvez, a gente pudesse construir uma relação normal. Sem pressão, sem chantagem emocional, sem dívidas emocionais. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. No fim de março, recebi um e-mail de um escritório de advocacia. No início, achei que era spam. Mas o assunto me chamou a atenção. Espólio de Philip Hamilton, atenção imediata. Philip Hamilton. Meu avô. Eu não o via desde a infância. Ele era o pai do meu pai, morava no interior de Ohio e sempre foi uma figura distante. Raramente aparecia. As poucas coisas que diziam sobre ele eram que era um homem duro e muito inteligente nos negócios. Abri o e-mail. Ele havia falecido. Mas o que realmente me chocou foi a linha seguinte. Você foi nomeado como um dos principais herdeiros. Li essa frase várias vezes. Não conseguia acreditar. Por que ele deixaria alguma coisa para mim? A gente mal se conhecia. No dia seguinte, liguei para o advogado.
Ele me explicou que meu avô havia deixado uma herança significativa, mas havia condições. Eu teria que estar presente na leitura do testamento, pessoalmente. Os detalhes seriam explicados lá. Nem sabia o que sentir. Mal tinha processado a morte do meu avô e, de repente, estavam me dizendo que eu podia herdar algo importante. Falei com o George primeiro. Espera, o seu avô deixou alguma coisa para você? Ele perguntou, claramente surpreso. Ele nunca comentou nada comigo, e seu pai mal falava dele. Eu sei, respondi, é estranho para mim também. Mas o advogado foi claro, eu tenho que estar lá para ouvir a leitura. Você vai contar para sua mãe e para seu pai? George perguntou. Hesitei. Consegui até imaginar a cena, meu pai dizendo algo como, somos uma família, todos devemos dividir isso. Não disse, ainda não. Não até eu saber o que está realmente acontecendo. Boa escolha, respondeu George. Me avisa quando souber de tudo. Alguns dias depois, viajei para Ohio. O escritório do advogado ficava numa cidade pequena e calma. Toda a situação parecia saída de um filme. Poucas pessoas estavam presentes, parentes distantes que eu nem reconhecia. O advogado nos conduziu até uma pequena sala de reuniões. Ele passou por algumas formalidades legais, e então chegou à parte principal. Philip Hamilton nomeou alguns beneficiários, começou ele, mas a maior parte de sua fortuna, cerca de 3,7 milhões de dólares, foi deixada para seu neto, Henry Hamilton. A sala congelou. Eu senti todos os olhares se voltarem para mim. Uau, murmurei, sem acreditar. O advogado continuou. Mas há uma condição importante nessa herança. Você não deve ser influenciado, convencido ou pressionado a compartilhar nenhum bem com ninguém, nem mesmo com parentes próximos. Se essa regra for quebrada, tudo será doado para uma instituição de caridade. Meu coração disparou. Eu tinha acabado de me tornar um milionário, mas com uma condição. Ficou claro que meu avô já esperava confusão com meus pais ou com outros familiares e fez questão de garantir que eu estivesse protegido, mesmo depois da morte dele. Eu ainda nem tinha saído do prédio quando meu celular começou a tocar sem parar. De algum jeito, a notícia já tinha se espalhado. Comecei a receber ligações e mensagens de parentes distantes com quem eu não falava há anos. Todos me parabenizando, mas logo depois vinham com sugestões de negócios, ideias de investimento, oportunidades imperdíveis. Eu não respondi a nenhum deles. Então o telefone tocou de novo. Era meu pai. Henry, disse ele, tentando soar calmo, acabei de saber sobre o testamento. Isso é uma coisa enorme para todos nós. Não existe nós, respondi, firme, é meu, e existem regras legais. Eu não posso te dar nada, mesmo que quisesse, não tenho permissão. Do que você está falando? Ele retrucou, nós somos seus pais. Você não teria nada se não fosse por nós te criando. Soltei uma risada seca. Ah, você quer dizer os mesmos pais que me colocaram para fora de casa quando eu estava sem emprego e sem dinheiro? Não vem fingir preocupação agora. Ele tentou retrucar, mas eu o cortei. Já disse o suficiente. Eu não sou sua fonte de renda. Adeus. Desliguei. Bloqueei o número dele. Achei que seria o fim, mas estava enganado. Alguns dias depois, George me ligou, furioso. Henry, ele disse, teu pai apareceu aqui em casa. Ele tá revoltado com a herança, tentando me convencer a te fazer mudar de ideia. Ele perdeu totalmente a linha. Ele não vai deixar isso quieto, vai? Murmurei. Não mesmo, disse George, mas eu avisei que, se ele continuar incomodando qualquer um de nós, eu vou entrar com um processo. E ele não estava exagerando. Meu pai não parou. Chegou ao ponto de mandar mensagem por um dos meus primos. Família vem antes de qualquer papel assinado. Ridículo. Nem me dei ao trabalho de responder. Então, algo inesperado aconteceu. Minha mãe entrou em contato. Mas, dessa vez, não pediu nada. Ela mandou um e-mail longo, emocionado. Disse que lamentava profundamente o jeito como me trataram. Assumiu seus erros. Falou que não estavam pedindo dinheiro, só queriam uma chance de consertar as coisas. Eu não sabia o que pensar. Mostrei a mensagem para George. O que você acha? Perguntei. Difícil dizer, ele respondeu. Pode ser arrependimento de verdade, ou teu pai usando ela como parte de um novo plano. De qualquer forma, agora você é quem está no controle. Não tenha pressa. Ele estava certo. Respondi ao e-mail da minha mãe.
deixando limites muito claros. Sem conversas sobre dinheiro. Sem pressão. Sem mentiras. Se cruzarem qualquer uma dessas linhas, eu vou embora para sempre. Para minha surpresa, ela concordou. Os meses que se seguiram foram estranhos, mas tranquilos. Meu pai recuou um pouco, mesmo claramente não gostando. Minha mãe manteve a educação e não ultrapassou os limites. Eu ainda não confiava totalmente neles, mas dava para perceber que algo tinha mudado. Talvez, quando eles perceberam que não podiam mais me controlar, finalmente entenderam o que haviam perdido. Agora é o início de 2025. Acabei de voltar de uma viagem para as montanhas da Europa, onde comemorei o Ano Novo com minha namorada. A vida está melhor do que eu jamais imaginei que poderia ser. Tenho meu próprio lugar, uma carreira que realmente me realiza, e pessoas como George, que estiveram ao meu lado, acontecesse o que acontecesse. Quanto aos meus pais, ainda estou observando. Talvez eles estejam tentando mudar, talvez não. Mas eu aprendi a me proteger. Vou dar uma chance nas minhas condições. Agora, sou eu quem está no controle. E nenhuma quantia de dinheiro vai mudar isso.